Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui de pré-cálculo, espero que vocês estejam gostando, inclusive. E agora nós vamos falar sobre igualdade de funções. O que cacetes isso quer dizer? Isso quer dizer, resumidamente, que existem funções que são iguais, mas não necessariamente na escrita da função, na sintaxe da função, mas nos resultados aos quais elas apresentam. Então, para uma função ser igual a outra, ela tem que ter dois contextos iguais. Elas têm que ter o mesmo domínio, então eu tenho a função f e eu tenho a função g. Então o domínio de f tem que ser igual ao domínio de g. Só chamar de dom, tá? Domínio de g. E além disso, os mesmos valores tem que ter os mesmos resultados para todos os valores desse determinado domínio. O que cacete isso quer dizer? Por exemplo, se eu colocar aqui uma função muitíssimo simples. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a função de f de x, a definição da função de f de x, assim que a gente fala, né, nada mais é que x ao quadrado. Muitíssimo simples. E se eu pegar aqui o g de x também, eu falar que ele é x ao quadrado. Ótimo. Mas assim, a gente tem um pequeno detalhe. Qual que é o domínio de cada um deles? Se eu falar que, por exemplo, o f é o domínio, o f de x, o domínio de f de x são todos os números reais e o domínio de g de x são todos os números positivos. E aí, como é que fica? Então, se eu pegar aqui f de x, se eu colocar aqui 1, por exemplo, vai me retornar 1, e se eu fizer aqui o f de 2, ele vai me retornar 4. Beleza? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, no g, a mesma coisa. Se eu vier aqui, ele vai me retornar 1, e se eu pegar aqui no f de g, aqui passando 2, ele vai me retornar 4, pois afinal de contas, 4 é o quadrado de 2. Só que, e se eu fizer exatamente isso? Se eu pegar aqui e colocar f de por exemplo, menos 1, por exemplo. Qual que vai ser o resultado? Vai ser o resultado de 1. Beleza? Ou se eu fizer menos 2, menos 4, menos 8, seja lá qual for, é simplesmente quadrado, todo número elevado a um número positivo, ele sempre vai retornar um número positivo. Tá? Só que, e se eu fizer aqui o g de menos 1 também? Qual que é o resultado que eu vou ter? Um resultado nulo. Por quê? Porque o g, o domínio do g, ele é um número positivo, são somente dos números positivos. Então, o que quer dizer? Mesmo ele tendo fórmulas iguais, né, a sintaxe é diferente, pois uma se chama f e outra se chama g. Eu poderia colocar aqui essa variável aqui não fosse um x, por exemplo, fosse um y. A sintaxe em si, a notação que eu escrevo, não faz muita diferença. Mas assim, um tendo domínio nos números reais e o outro tendo domínio nos números positivos, quer dizer que essas duas funções, mesmo sendo parecidas, elas não são iguais. Então, f de x é diferente de g de x. Beleza? Só que assim, se ambas tivessem retornassem os mesmos valores. Então veja que eu estou falando sobre retornar os mesmos valores. Eu não estou falando que o escopo da função tenha que ser o mesmo. O escopo é a definição dela. Tá? Aqui a minha cabeça ainda é de programador um pouco. A definição da minha função não necessariamente leva em conta. O que leva em conta é o resultado final. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Vamos colocar aqui, inclusive, o próprio exemplo que o livro em si ele apresenta, tá? O livro ele está na descrição do vídeo, caso vocês queiram, mas caso queiram saber, este aqui, pré-cálculo, uma preparação de cálculo do Sheldon Axler, tá bom? Eu estou seguindo os vídeos em cima do livro dele. Então, assim, o que eu faço aqui? Se eu tiver ambas, tanto a minha f de x quanto a minha g de x, elas possuem o mesmo domínio, sendo o domínio dos números reais, tá? Se eu não colocar nenhum domínio, se eu não escrever nenhum domínio, a gente considera automaticamente por convenção que é o domínio dos números reais, tá bom? Então, assim, se eu pegar aqui a função f de x, beleza? E a f de x ela vai ser o quê? Ela vai ser x ao quadrado, beleza? Simples assim. E a g de x, eu vou chamar, qual que vai ser a definição dela? Vai ser 3x menos 2. E qual é o domínio dessas duas? O domínio, eu vou colocar um dzão grandão aqui, o domínio das duas nada mais é que o conjunto, né, o intervalo desses dois números, o 1
e o 2. Então, qualquer valor acima ou abaixo de 1 e de 2, essas duas funções, elas não resolvem, tá bom? Esse é o domínio delas, a função do número do 1 e o número 2, ok? Esse é o domínio de ambas as funções. Então, vejam que o escopo, né, a definição de ambas é diferente, são diferentes. Uma é 3x menos 2 e outra é x ao quadrado. Mas vamos lá, se eu falar que x é igual a 1, então eu vou ter aqui o f de 1, neste caso, né? O f de x, eu poderia simplesmente colocar aqui f de x, nós já considerando que x é igual a 1, então eu vou ter como? Eu vou ter 1 elevado ao quadrado, que nada mais é que 1. Beleza? Então se eu pegar aqui o g de x, sendo x igual a 1, eu vou ter o quê? 3 vezes 1, beleza? Menos 2. Blé, menos 2. 3 vezes 1 é quanto? 3. Menos 2 é igual a 1. Veja que são os mesmos resultados a partir dos mesmos parâmetros, do mesmo parâmetro, que neste caso é o valor número 1 aqui em cima. Ok? E se eu pegar aqui x igual a 2, por exemplo, que é o segundo valor? Então eu tenho aqui o f de x, neste meu caso vai ser 2 ao quadrado, que é 4. E se eu pegar aqui g de x, neste meu caso aqui, vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 2 menos 2. Então 3 vezes 2 vai ser igual a 2, 4, 6, menos 2 vai ser igual a 4. Então veja, eu tenho o mesmo domínio para ambas as funções, mesmo elas tendo escopos diferentes, mas o resultado que elas representam, os resultados, os retornos delas, para os mesmos números daquele domínio ao qual ambas estão compartilhando, são resultados iguais, ok? Então, isto é o que define a igualdade de funções. Nada mais é que o resultado ao qual ela tem, né, o domínio, ambas têm que compartilhar o mesmo domínio e ambas têm que ter os mesmos resultados para os valores dos domínios aos quais elas estão. Beleza? Então, mesmo que eu tenha resultados diferentes, mesmo que eu tenha funções iguais, com os mesmos valores, com a mesma fórmula, como eu coloquei aqui do lado, se eles não puderem responder os mesmos valores para os mesmos domínios, então isso quer dizer que o valor está, ou as funções em si não são iguais. Então eu poderia colocar, por exemplo, aqui só um último exemplinho antes de fechar. Eu poderia colocar, por exemplo, uma função aqui, que ela fosse uma condicional. Por exemplo, eu vou chamar ela de h de x. Ela compartilha do mesmo domínio deles, ok? Então o resultado aqui vai ser 1 cx igual a 1, e ela vai ser 4 cx igual a 2. Beleza? Isso. Eu não preciso nem de uma fórmula, é só uma condicional. De qualquer forma, ela vai estar retornando os mesmos valores para aquele determinado domínio, né, que é o domínio que ambas as três fórmulas, neste caso, elas compartilham, e elas estão retornando, as três fórmulas, elas estão retornando os mesmos valores para aquele domínio ao qual aquela função está representando, aquela função está recebendo os números. Ok? Então, assim, tratando de igualdade, não necessariamente a fórmula, mas sim o domínio ao qual elas estão e os resultados aos quais elas voltam para o mesmo número. Beleza? O mesmo número que você passa de parâmetro para aquela função. Ok? Isso serve tanto para a parte da matemática, isso também, da álgebra neste caso, né? Tanto também serve para a parte de programação. Se você tiver duas funções que elas realizam as mesmas coisas, só que elas podem estar programadas de forma diferente, uma pode ser mais eficiente que a outra, só que aqui você vai entender o conceito, né, que ambas podem fazer as mesmas coisas, mesmo elas estando programadas de forma diferente. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí. Beijo na bunda, até mais.